Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, esse aqui é um dos robôs que eu já tinha falado para vocês, né? Tem pelo menos aí 5 que já estão na mão dos membros do canal, né? Eles já estão testando aí há pelo menos 2 meses. Então, eu tenho que gravar esses vídeos para vocês, né? Para apresentar os robôs para vocês. E inclusive para os membros do canal também, né? Porque eles estão testando. E assim, eu joguei os robôs lá e falou, testa, pessoal. E eles estão testando. Então, eu tenho que trazer, né? Conteúdo, um material explicativo, né? Desses robôs aí. Então, esse é o primeiro deles, tá, pessoal? Esse é um dos que o pessoal mais me manda mensagem perguntando, né? Por quê? Deixa eu até pegar para vocês aqui. Aqui, pessoal. Este é o canal do meu amigo Ricardo, né? E o que ele faz? Ele coloca uma lista de robôs, ele faz uma carteira de robôs e deixa essa carteira operando o dia todo sem interferir em nada, né? Ele tem umas métricas lá, né? Se o robô atingir tantos dias de loss, ele troca o robô que está lá operando, tudo mais. Mas enfim, a questão bastante gente vê o canal dele e acha lá o robô, né? O Robocop, que eu passei para ele testar também. Inclusive ele tá rodando esse robô em conta real e já me falou que tá com, cara, com um desempenho fenomenal, né? Assim, eu não estou testando ele em conta real, né? Aliás, mal estou testando ele ultimamente aí em conta demo. Mas na época que eu fiz ele, eu fiz muito backtest e de fato ele estava com um resultado excelente. Então o Ricardo está rodando ele em conta real. Então é um robô que já está aí, né, durante um tempo dando resultado, ok? E assim, as pessoas viam, né, lá, Robocop, né, com um ganho excepcional e não sabiam onde baixar, né? Porque eu não tenho vídeo sobre ele, né? Então, quem era membro do canal, quem é membro do canal, já estava usando ele há pelo menos 2 meses, né? Talvez 3. Não lembro quanto foi que eu terminei ele e passei pro pessoal. Mas enfim, né? Agora está disponível para todo mundo. Inclusive, se inscrevam no canal aí do meu amigo Robô Trader Academy, meu amigo Ricardo, que bastante robôs meus, né, já passaram por lá e alguns também vão passar ainda. Então, para quem quer acompanhar o desempenho e não tem tempo, né, de ficar colocando lá, deixando o computador ligado para fazer teste, né, com o mercado ao vivo, esse canal do Ricardo é muito bacana que ele fica ao vivo durante o pregão, tá? Passando lá o resultado de vários robôs. Inclusive tem robô do Ricardo também aqui também. Tem robô do Ricardo também, que ele também é programador, né? E tem robôs de alguns amigos meus também, né? Do Johnny, tem robô do Clênio também, tá tudo ali, né? Sendo testado no mercado ao vivo, beleza? Vamos lá voltar pro Profit. Bom, voltando pro Profit, a gente vai falar aqui, né, de como é que funciona o Robocop. Essa é a parte que metade aí do pessoal do canal vai amar e metade vai odiar. Quem vai amar é o pessoal que gosta de robô de gradiente linear, apesar que esse tem uma diferença, tá? Já vamos entender. Mas ele segue a mesma linha lá do T800, do T1000, tá? O código fonte, né, de onde ele se originou é o mesmo, né? Houveram algumas alterações, até porque, né, tem uma grande diferença que eu acabei de falar, mas ainda não expliquei qual é. Então por isso que teve que ter uma adaptação do código fonte dele. Mas ele trabalha também, né, com um cálculo muito parecido com o meu indicador, a zona de compra e zona de venda. Quem não conhece ainda, pesquisa no canal, né? Ele vai trazer essas regiões, ó, onde o preço tem dificuldade de passar, tá? E o robô vai trabalhar em cima disso, é óbvio. Ele tem, né, muita proteção já feita dentro do código dele, onde eu não deixei a opção de desativar. Por quê? Né? Porque nos testes que eu fiz com todas essas proteções ligadas. Que proteções são essas, né? Eu vou explicar rapidinho aqui a principal delas. A principal delas é a seguinte: é um robô que faz gradiente linear, então ele vai trabalhar com mais de um contrato. Ele vai entrar basicamente quando bater nessa zona, mas se o preço continuar subindo, né, não der chance para ele sair com um lucro, né,
que ele está configurado, o que vai acontecer? Ele vai fazer o gradiente, né? Ele vai colocar mais uma ordem, vai colocar mais uma ordem. Só que é o seguinte, quando ele começar a girar contratos, independente de quantos contratos ele esteja, se ele ficar positivo, ele vai zerar a posição, tá? Isso é uma proteção dele para quê? O que ele quer fazer é isso aqui, ó. Preço bateu aqui na zona, voltou, ele sai. Preço bateu aqui, voltou, ele sai. Preço bateu, voltou, ele sai. Se acontecer de carregar muito, né, vamos tentar achar aqui uma... Aqui, ó. Pronto. Ele teria vendido aqui, um exemplo, né? Eu não sei se ele teria vendido. Tem que fazer um replay de mercado aqui desse dia para ver. Mas ele teria vendido aqui e não teria voltado. Como, né? Ele quer que aconteça, ó. Comprou aqui, voltou, saiu. Comprou aqui, voltou, saiu. Aqui não aconteceu isso. Então aqui ele subiu, ficou fazendo, né? Ficou girando o contrato, montando o gradiente linear. O que acontece? Ó, a gente tem candles aqui, a gente está no gráfico de 1 minuto, tá? A gente tem candles que a gente não sabe como é que foi o comportamento, mas tem muito pavio para cima e para baixo. Talvez neste momento aqui, neste candle, né? Neste período aqui, ó, entre meio-dia e 12 e meio-dia e 13, ele possa ter ficado positivo, né? E óbvio, ele vai contar também as taxas, ele vai contar tudo, tá? Não, então assim, ele ficou positivo aqui por 1 segundo que seja, ele sai da operação, né? E aí ele não vai mais entrar aqui, né? Ele vai esperar uma nova oportunidade para entrar de novo. Então, essa é uma das proteções que ele tem. E eu não deixei a opção de desligar porque isso é muito importante para que ele se torne, né, de fato positivo, tá? Então isso aí é fundamental. O que ele tem de diferencial, né? Porque sim, ele está seguindo a mesma linha ali do T800, do T1000, né? Inclusive os testes dele foram feitos no gráfico de 1 minuto, mas vocês podem testar outros tempos gráficos, não tem problema, tá? Fica a critério de vocês aí para testar. Então qual que é a principal diferença dele? A principal diferença é que ele tem uma contraparte, né? Ele tem um outro robô que ele vai fazer o oposto. Então vamos usar esse exemplo aqui, tá? Então vamos supor que este robô, que é o Robocop, ele tenha feito uma venda aqui, tentando buscar o alvo aqui mais para baixo, tá? Isso aqui vai depender do alvo que você colocar lá. Beleza. Não aconteceu, o preço continuou subindo. Ele vai fazer uma segunda entrada aqui, por exemplo. O que vai acontecer? Essa segunda entrada que ele vai fazer aqui, o outro robô, que é a contraparte dele, que é o Copy Robô, então é um trocadilho aí, Robocop com Copy Robô. Onde seria a segunda entrada, o incremento da posição, o outro robô ele vai entrar, só que ele vai entrar comprando. Então olha só. Então aqui o Robocop ele vai vender nessa região, enquanto o Copy Robô ele vai comprar, né? Ele vai fazer uma espécie de hedge, mas não é um hedge onde vai entrar no mesmo ponto certinho, bonitinho. Não. Já começa aí, né? Ele fez a primeira venda, o outro não vai fazer nada. Por quê? Porque pode ser que o preço só entre aqui e volte, né, para pegar o alvo. Então, não faz sentido o robô comprar no ponto de venda. Mas a partir do momento que né, o trade deu errado, entre aspas, e vai precisar fazer um gradiente, aí entra, né, o nosso head, que é o Copy Robô, tá? Então, quando eu fiz esse robô, o objetivo, né, inicial, né, ali quando eu começo a desenhar o robô no papel, né, era de fato de que enquanto um vende o outro compra, e tem que ser no mesmo ponto, e tem que ser tudo certinho, tal. Acabou que fazendo testes, né, eu cheguei nessa outra versão aqui. Então assim, essa outra versão, ela também tem, ela também, deixar claro para vocês, o robô, ele vai, o Robocop, ele vai fazer a venda do segundo contrato. O Copy Robô, ele vai comprar, ele vai entrar na operação ali, primeiro contrato. Só que ele vai fazer gradiente também. Então, se o preço voltar a cair, enquanto o Robocop vai estar indo para o alvo dele, o Copy Robô ele vai estar fazendo gradiente. O que vai acontecer muitas vezes na mesma operação, os dois robôs ficarem positivos. Por quê? Por causa da proteção que eu coloquei. Então, quando começa a girar contrato, muitas vezes, tanto o robô que está vendendo
quanto o robô que está comprando, nesse giro eles conseguem sair positivo. Qual que era o objetivo, né? Pelo menos o que eu achei que ia acontecer. Que toda vez que o Robocop, durante o dia, tivesse um resultado, por exemplo, de R$ 500, o outro robô, né, o Cop robô, teria um prejuízo de R$ 500. Não é o que acontece, tá? Vai ter dias que os dois vão terminar positivo, é óbvio, né? Se foi um dia onde o Robocop estraçalhou o mercado, foi o dia que estava de fato lateral, que de fato batia nas zonas de compra ou de venda e já voltava. O que vai acontecer? O Robocop vai ter um lucro, por exemplo, de R$ 500, enquanto o Cop robô pode terminar levemente negativo. Isso seria o normal, tá? Então não se espantem se você começar a ver um robô terminando positivo e outro negativo. Isso pode acontecer, mas pode acontecer dos dois terminar positivo, né? Inclusive, o que o Ricardo fez? Ele observou que o Robocop estava tendo lucros absurdos e o Cop robô ele estava ficando muito próximo do 0 a 0, né? Por quê? Porque ele é o head do Robocop. O que o Ricardo fez? Ele não está usando mais a contraparte, não está usando mais o Cop robô, mas vocês testem, liguem os dois, inclusive coloquem os dois para ligar no mesmo horário, para parar no mesmo horário, né? Vai alterar a questão do alvo e do gradiente, né? A quantidade de pontos do gradiente. Coloque igual nos dois, tá? Para quê? Para manter, né? Essa questão aí de head, tá? Não faz sentido. Uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é usar o Cop robô sozinho, porque não faz sentido. Você usar o Cop robô sozinho, ele só vai comprar topo e vender fundo, tá? Pode dar certo, alguns dias pode, mas normalmente vai dar errado, tá bom? Então, ele, se for usar o Cop robô, tem que ser junto com o Robocop, beleza? Antes de explicar como é que você baixa o robô, pessoal, quer dizer, antes de explicar como que funciona as configurações do robô, a gente vai ver como é que a gente baixa o robô, tá? Então, durante, né, todo o mês de julho, a partir da data de hoje, né, da gravação deste vídeo, ele já está disponível no grupo do Profit, tá? Então você clica aqui em chat, tá? Nesse íconezinho, ele abre a aba lateral. Você procura aqui o nosso grupo, Júlio Bussoli Oficial, e aí os dois já estão aqui, tá? Tanto o Robocop quanto o Cop robô, tá bom? Só clicar com o botão esquerdo, ele já pergunta se você quer importar. Só importar os dois, tá? Versão Premium, aí liberada durante todo o mês de julho para todo mundo, tá? Depois do mês de julho, como é que você tem acesso à versão Premium? Se tornando membro do canal, tá? Esse é o tipo de robô que não faz sentido a versão Free, né? Porque normalmente esses robôs de gradiente, a versão grátis não faz o gradiente, né? Justamente porque a diferença, né, entre os robôs Premium e os grátis é que você só pode operar com contrato. Se você vai operar com contrato, não tem como fazer gradiente. Então, eu até vou deixar disponível a versão grátis aí a partir, né, de agosto, mas ele vai fazer, né, o que o T800 faz, o que o T1000 faz, né, a versão grátis, que é comprar aqui e sair no seu alvo. Você vai colocar o alvo e aí, ao invés dele incrementar as posições, você vai definir o stop em pontos, tá? Esse aqui é o tipo de robô que eu não vejo muito sentido, né? Você operar com um contrato só. Então você tem que ter a versão Premium para operar com mais contratos, tá? Esse mês agora vai ter novidade. Inclusive eu não sei nem se... Eu acho que no momento que você está assistindo esse vídeo, eu já tenha soltado algum vídeo aí com novidades sobre o clube de membros, tá? Que a gente vai manter o clube de membros do YouTube como está, normal. Mas a gente vai testar uma nova plataforma para ver como é que vai se sair, tá? Então, terminando de gravar esse vídeo, eu já vou gravar um outro vídeo falando sobre o clube de membros, mas no momento que você está assistindo esse vídeo, provavelmente já está, né, disponível também o outro vídeo sobre as novidades do clube de membros, que vai ficar melhor para vocês e para mim também, tá? Então, é assim que você vai baixar, pessoal. Entre no nosso grupo, que eu sempre posto aqui, né? Inclusive, ó, se você quer baixar algum indicador que eu já postei faz muito tempo, como é que você faz, né? Para ficar mais fácil de procurar.
esses três pontinhos aqui, ó. Clique nesses três pontinhos, vai em mídias do grupo e muda aqui, ó, em cima para a lista e pronto. Você tem acesso a tudo que foi postado no grupo, né, durante todo esse tempo aí. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. A gente está aqui na tela, tá, da automação de estratégias, onde a gente configura o robô. Tá bom? É uma diferença grande para o T1000 e T800 e derivados, né? Este robô você consegue colocar ele para trabalhar antes de meio-dia, tá? Você pode colocar desde que você coloque também a contraparte dele, né? Porque que o T1000 e o T800 rodam, né? A partir de meio-dia, né? 1 hora da tarde. Porque é um mercado que normalmente fica mais lateral. Não tem a volatilidade da manhã, né? Que é notícia, normalmente 9h30. Abertura do mercado à vista, 10 horas. Abertura do mercado americano, né? Então tudo isso na parte da manhã. Operando na parte da tarde é um horário mais tranquilo. Mas a partir do momento que você tem um outro robô que se um robô vendeu, o outro vai comprar e existe a possibilidade de ambos sair positivo, então você pode trabalhar com um horário mais flexível, tá? Questão dos horários aqui, o pessoal já está acostumado, né? Número de lotes, você vai colocar, né, quantos contratos aí no caso. Este robô foi testado em mini índice, tá, pessoal? Não sei como é que ele vai funcionar no mini dólar, tá? Então, tanto que a configuração aqui em pontos, tá? Em pontos para o mini índice, né? Não faria sentido fazer um gradiente de 40 pontos no dólar, mas vamos lá. Então, contratos. Quantos contratos ele vai entrar em cada uma das linhas do gradiente? Número de lotes é isso. Então é 1. E a posição máxima é quantos contratos você quer ficar posicionado no máximo. Ou seja, ele vai ficar fazendo preço médio, fazendo gradiente, até atingir quantos contratos? Até atingir 10? Até atingir 5? Você que vai escolher. Distância inicial do gradiente é a distância de cada uma das linhas. Então ele está com uma configuração aqui bem curtinha, né? Então a cada 40 pontos ele vai colocar uma nova linha do gradiente, né? E o alvo em pontos é o alvo de cada uma dessas entradas, tá? Lembrando que o alvo em pontos, pessoal, é o seguinte: ele vai funcionar pro gradiente. A primeira entrada, aquela que tocou lá na zona, ele vende ou compra, ele vai buscar um alvo mais longo, que é um alvo automático do robô, tá bom? Então, o alvo que está configurado para o robô, você não pode mexer nisso, porque senão porque os dois robôs têm que se entender, né? Então eu tive que deixar ali pré-configurado um alvo para ambos, né? Mas o que eu recomendo aqui? Você deixar um alvo de pelo menos a distância do gradiente, tá? Não deixar maior. Se você quiser deixar menor, dá, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui distância inicial gradiente 100 pontos, então eu quero que a cada 100 pontos ele coloque uma nova ordem, mas eu vou sair com 50 pontos. Posso fazer isso? Pode. O que você não pode fazer é o seguinte: eu vou colocar um alvo de 100, um gradiente de 100 pontos, mas eu quero um alvo de 150. Vai desconfigurar o robô inteiro, tá? Então, posso colocar de 100 pontos? Pode colocar. Você não pode passar, tá? Para não desconfigurar o robô. Stop de proteção do gradiente é o seguinte: se você deixar zerado, não tem, tá? Ele vai atingir um máximo de contratos e ele vai ficar posicionado ou até o preço voltar e ele começar, né, a montar o gradiente de novo, ou simplesmente ele para de fazer operações, né, e vai ficar ali esperando o preço voltar até o final do dia. Se você colocar um stop de proteção, o que vai acontecer? Aliás, né, ele está zerado pelo seguinte: porque eu estou considerando que você vai usar os dois robôs juntos. Então faz sentido não ter stop, porque enquanto um se estiver tomando um calor aí, onde vendeu e o preço não parou de subir, o outro vai estar, né, comprando, então vai ter esse head. Se você for operar só com um Robocop, coloque um stop de segurança, tá? Isso aqui, imagine o seguinte: você não colocou aqui que a sua posição máxima é 10, né, 10 contratos? Então, na configuração que eu coloquei aqui, né, não é a configuração que vem no robô. Você está falando que a cada uma linha
A cada 100 pontos você coloca uma linha do gradiente, beleza. Então 10 linhas do gradiente a cada 100 pontos vai dar 1000 pontos ali, né, para entrar. O stop de proteção você tem que imaginar que é como se fosse uma linha do gradiente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 15, né, ele vai fazer o seguinte: a cada 100 pontos coloca uma linha do gradiente. Onde fica o stop? Onde seria a 15ª linha, tá? É assim, para ficar mais fácil para você entender, é isso. Então, se eu colocar aqui 11, é o seguinte, eu até coloquei uma proteção para não ficar tão curto, né? Então, se você colocar 11, ele vai considerar 12, tá? Porque aqui é 10. Então é o seguinte, vai entrar a cada 100 pontos, atingir o máximo de contratos, não entra mais. Onde seria a 11ª linha, não vai ter nada, né? Porque tá muito curto. E o stop fica na 12ª, tá? Então você vai testar. Eu recomendo, se você for usar 10, posição máxima 10 aqui, usar pelo menos 15 aqui como stop. Se você for usar o Robocop sozinho. Se você for usar ele com o Copy Robô, não precisa colocar stop de proteção, tá? E o drawdown é o seguinte, né? Você vai colocar um valor para ele dar o gatilho. Você precisa colocar isso, senão, né, a partir do momento que ele ficar 5 reais, 10 reais positivo, ele, né, já acionaria. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 300 reais, tá? Então, a partir do momento que atingir 300 reais de lucro, ele ficar positivo em 300 reais, você vai colocar uma porcentagem para ele zerar. Então, vamos aumentar aqui, vamos colocar 500 para ficar mais fácil de entender. Ele está operando. Ficou 500 reais positivo. Se eu colocar aqui 50%, o que vai acontecer? A partir do momento que ele perder metade desses 500 reais aqui, ele para o robô e não opera mais. Ele guarda, né? É uma proteção, né, do robô para não devolver tudo que já ganhou. É óbvio, você colocou 500 reais aqui, mas o robô fez 600, ele vai considerar 50% do valor que ele fez. Então, se ele fez 600, a partir do momento que ele perder 300 reais, ele para tudo e protege, né, o ganho ali do seu robô, tá? Então, você colocou 500, mas ele chegou a fazer 1000, ele está 1000 positivo, perdeu 500 reais, que seria 50% dos 1000, né? Ele zera. Então, ele garante ali 500 reais de lucro. Óbvio, vai ficar uns quebradinhos ali, porque ele vai zerar mercado, né? Existe o slippage, né, e tudo mais. Existem as taxas da corretora e tudo mais, então... Mas ele vai ficar muito próximo, tá? Ele matematicamente atingiu o valor, ele vai zerar a mercado. Beleza? As configurações são as mesmas para os dois robôs, tá? Nessa parte aqui de parâmetros, ok? O que muda é que um vai vender, outro vai comprar, só isso. Como é que você vai configurar o robô? Tá? Aqui você vai colocar o período, é óbvio. Você pode testar um período menor ou maior, tá? Não se esqueçam, você vai testar na conta demo, né? Coloque um valor aqui bem grande para não dar problema, mas a partir do momento que você for colocar em conta real, vamos supor que você vai operar com 20 contratos, coloque 20 aqui, senão ele não vai conseguir colocar a ordem, tá? Se você deixar aqui mão máxima, né? Quantidade máxima da posição 1, ele não consegue fazer o gradiente, então você tem que liberar ele aqui para entrar com mais contratos. Configuração principal é aqui, pessoal. Se você configurar errado aqui, vai dar problema, tá? Então aqui, ó, o modo de execução é o segundo, tá? Realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. Você vai selecionar isso aqui, esperar fechamento do candle para a primeira execução, e você vai selecionar isso aqui, permitir múltiplos envios e alterações de ordens para a mesma barra. O resto, pessoal, é tudo aqui, né? É óbvio, você não vai colocar saída por ordem oco, senão o robô não vai conseguir fazer o manejo das posições, tá? Deixa do jeito que está automático. Aqui é controle de risco, tá? Da plataforma. E aqui um controle de segurança. Isso aí eu tenho um videozinho já explicando cada uma dessas opções. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou aí, ao longo desse mês, tentar zerar
esses robôs todos que eu tô na dívida com vocês, porque eu já tenho na cabeça mais alguns robôs para trazer. São robôs, esses aqui, né, que eu tô trazendo, são robôs que já estão testados aí pela galera que é membro. Você que é membro, pessoal, presta atenção lá que mesmo que eu não faça vídeo, tem robô exclusivo para membro lá, né? Não é robô que é exclusivo para membro. É robô que eu estou testando, que eu não fiz vídeo ainda, como foi o caso desse, e eu libero para vocês testarem lá. Então fiquem atentos nos grupos, tá? Ah, inclusive, quem é membro tem lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, né? Na aba posts, um link para você entrar no nosso grupo do Telegram. E em breve haverá um novo grupo do Telegram, tá? Então fiquem ligados aí que vai ter novidade em breve, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.